Então, boa noite, pessoal. A gente vai dar seguimento aos estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto. E a gente está estudando o que a gente poderia dizer assim que são ensinamentos essenciais, tá? Ou seja, como assim essenciais? Significa que se você estiver no nível avançado ou se você estiver no nível básico, você vai passar por esses ensinamentos. O que vai diferenciar que a bagagem que tu tem de prática, tu consegue ver esses ensinamentos com um olho um pouco mais, tu consegue entender, consegue refinar mais a importância daquele tipo de ensinamento, né? É como, por exemplo, alguém que está com dor de cabeça e simplesmente toma um, um remédio. Aí a pessoa tomou aquilo, ela melhorou, é ótimo, maravilha. E existe também aquelas pessoas que vão tomar o remédio e vão dizer, bom, mas o que é que você está tomando? Por que você está tomando isso? Quais são os efeitos desse remédio? Esse é o ponto. Então a gente viu a importância da questão dos 4 pensamentos de transformamento, tá? Que são como métodos, meditações, meios hábeis, para nos ajudar a diminuir um pouco o acoplamento, ou a fixação às emoções perturbadoras. E uma vez que a pessoa ela tenha esses métodos internalizados, ela consegue dar espaço, ela consegue abrir um pouco mais a questão de olhar para dentro com uma forma mais lúcida, uma forma menos agressiva, uma forma compassiva, para resumir, né? Então, na quarta passada a gente viu a importância de qual a função de um lama no meio disso, ou qual a função de um professor do Dharma. E hoje a gente vai estar entrando no nascimento humano precioso. Às vezes também esse mesmo título ele é descrito como vida humana preciosa. Então é isso, a gente está aqui aí por alguma questão de sorte aí, a gente ainda continua vivo. E o que é que a gente faz com isso, né? Então, é isso que ele veio alertar. Como esse livro ele foi escrito por um lama tibetano, tem algumas coisas aqui que vão precisar ser faladas com um pouco mais de cautela, porque eles vão precisar ser destrinchadas para dentro da nossa cultura, né? É como, por exemplo, explicar para um americano o que é uma capivara. A primeira coisa que ele tentar fazer é tentar associar aquilo a algo que ele já tem. Ou explicar para um alemão o que é uma tapioca. Isso são coisas nossas, entende? Eu estou falando isso que é assim, dá para explicar? Dá. Mas não seria interessante que a pessoa ela pudesse entender que aquilo é algo novo que vai ser acrescentado? Porque nossa mente funciona por comparação, né? Então a gente olha e diz, ah, o que é essa massa para preparar a tapioca? É sal? Porque a pessoa vai tentar sempre associar, né? Então são apenas alguns cuidados que a gente tem quando a gente recebe um texto ou uma leitura, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, página 68 para quem tem o livro, Portões da Prática Budista. Quem não tem, acompanha. E fique à vontade, tá, galera? Para usar o chat ou abrir o microfone, diz o nome e fazer uma pergunta ou fazer algum comentário que agregue ao que a gente está vendo, tá? Então vamos lá. Nascimento humano precioso. Então ele começa. Imagine que você seja uma pessoa muito pobre e de repente veja-se em uma terra onde tudo é incrustado de pedras preciosas, ouro e moedas. Então, uma pessoa muito pobre
e ela acorda, quando ela acorda, ela simplesmente acorda num lugar que tem muita moeda, muito ouro, muita riqueza. Você vive nesse lugar por muitos anos, mas um dia você vai precisar voltar para casa. Fazendo uma viagem perigosa pelo mar, sem nenhuma possibilidade de retornar àquela terra de tesouros. Ao chegar em casa, você se dá conta de que não lhe ocorreu trazer coisa alguma consigo. Então a pessoa estava tão ansiosa em voltar para casa que ela nem cogitou pegar uma bolsa ou alguma coisa para trazer algumas moedas e alguns tesouros, né? Então, nem uma única joia, nem um grão de ouro, nada. Pense qual seria seu arrependimento. Então é isso, vamos tentar imaginar, vamos primeiro tentar se imaginar nessa situação. Depois ele vai explicar onde é que ele está querendo chegar. Vamos imaginar que a gente tivesse muito pobre, sem cartão de crédito, porque não vale apelar, né? Não, eu tô pobre aqui, mas eu tenho um cartãozinho de crédito e depois eu me viro com o Serasa. Não, não vale. A gente está muito pobre e a gente simplesmente acordou em um lugar e nesse lugar tem muito ouro, muita riqueza. Devia ser muito dólar, né? Para deixar uma coisa mais assim, que ouro a pessoa fala, mas e aí? O ouro, o dólar vale mais? Não, o dólar vale mais. Então vamos lá. E aí simplesmente a pessoa ela vai ser convidada a voltar para casa. E ela parou e não veio em nenhum momento alguém ou alguma coisa que dissesse para ela, olha, isso aqui é ouro, isso aqui é uma riqueza. Talvez tu não vai ter contato com isso de novo, talvez tu não possa ter contato. Então, uma pessoa simplesmente segue, né? Então, na hora talvez não brote arrependimento, mas se tivesse alguém que dissesse, olha, isso que tu tá vendo é ouro, isso que tu tá vendo é uma riqueza, etc. Tu sabia disso? Ou seja, às vezes é necessário que alguém diga pra gente o quão valoroso é aquela situação que a gente está vivendo, né? Então ele diz, da mesma forma, nós passamos de uma vida para outra dentro dos ciclos de sofrimento carentes de mérito, da virtude e da energia positiva necessária para nos impulsionar para fora do samsara. Isso aqui seria assim, tá? A pessoa está transmigrando de uma bolha para outra. O que é transmigrar? Transmigrar, numa linguagem mais curta, é assim: ou tu sai porque aquele pote está ardendo, ou tu é convidado a sair porque aquilo está ardendo no outro. Então, a pessoa ela está saindo de um lugar, indo para um outro, sem ter uma lucidez mais ampla sobre como é, sem ter o termo que a gente usou ontem é sem ter uma intimidade maior com a vida dela. Ter uma intimidade maior com a vida dela. Então ela transmigra de uma bolha para outra, sofrendo, sem uma inteligência mais ampla sobre como gerar méritos, né? Méritos são condições favoráveis, tá? Condições onde tu pode, enfim, sentar para poder olhar para dentro, para poder ter a base para tu poder se alimentar. Mais ou menos assim, o mérito seria a tua condição favorável para tu receber um prato e um alimento na tua mesa. E em seguida tu vai ser ensinado a como começar a digerir aquele alimento, né? Qual a importância daquele alimento. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter mérito para isso. Depois ele diz, a gente passa de uma bolha para outra carente de mérito, carente da virtude. Então, carente da virtude. Para a gente, a virtude seria as 4 qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, 5 sabedorias, generosidade, etc. E da energia positiva, ou seja, a motivação adequada necessária para nos impulsionar para fora do samsara. Por vezes, galera, a pessoa ela nem desconfia que ela está presa dentro do samsara.
Ela acha que a vida é isso mesmo. A vida é transmigrar quando a coisa aperta e ela vai seguindo. Então, o que acontece? Então, umas poucas e raras condições se reúnem para produzir essa existência humana preciosa, com uma imensa oportunidade. Se morrermos sem tirar pleno proveito dela, teremos deixado o reino humano de mãos vazias, sem ter realizado nada. Então é assim, galera. A vida humana preciosa, ela vem associada com a impermanência, tá? Ou seja, a gente está tentando, o que os mestres estão tentando fazer é nos alertar para que quando a impermanência chegar, que a gente possa usar a impermanência, que a gente possa passar pela impermanência com mais dignidade, né? Por exemplo, ninguém avisou a gente que poderia ter uma pandemia. Ninguém avisou. E tipo, agora talvez, entre aspas mesmo, a coisa esteja um pouquinho melhor. Mas a gente não tem uma vacina, por exemplo. 2020 é simplesmente o ano que ficou provado que os planejamentos eles podem ir por água abaixo sem aviso prévio, né? E isso não é ser mal-humorado, isso não é ser masoquista, isso não é ser fã do The Cure, não é isso, entende? Isso é a pessoa parar um pouco e ela cair para a realidade. Quando eu falo cair na realidade é por quê? Porque geralmente a gente tá nas bolhas e a gente tá flutuando, a gente tá sem os pés no chão. A gente tá flutuando dentro das bolhas, né? Então, o que, em primeiro lugar, ele que está tentando mostrar é assim, olha, vamos ver as coisas agora tocando com os pés no chão. Vamos voltar para a realidade. E é importante olhar para isso, sabe? É importante porque é isso. O primeiro pensamento dos quatro pensamentos transforma a mente, ele diz o primeiro pensamento que direciona a mente para o Dharma. Então, esse termo também é muito importante. Às vezes a gente pode achar na literatura quatro pensamentos que transformam a mente ou quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Eu prefiro usar o segundo, quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Porque de fato é o que ele faz, entende? Ele vai tentar fazer o seguinte, ele vai tentar mostrar, geralmente esse tipo de ensinamento, ele vai tentar mostrar para alguém qual a importância de tu começar a praticar os ensinamentos como tu puder. Já que geralmente a gente é sempre assim, essa coisa de meditação é massa, mas tem um... Ah, não, essa coisa de budismo é massa, mas tem um... Quarta-feira é legal, mas tem um... Então é como se fosse assim, a pessoa está adiando uma responsabilidade que ela vai ter com ela mesma no futuro, né? Já que em algum momento a gente vai ter que passar por essa situação que é se dar conta de o que é que a gente está fazendo com a nossa vida humana preciosa. Às vezes a gente pode encontrar isso de modo pacífico, que é o que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente está conversando, né? A gente está trocando informação aqui. É conversa sem compromisso aqui. Ou de um modo mais irado. Um modo mais irado é tipo assim, por exemplo, no meio da pandemia, por exemplo, pessoas perderam o emprego, pessoas ficaram doentes, pessoas perderam familiares. É, tipo isso. E não tem alguém do mal, né, fazendo isso. Não tem assim alguém do mal, tipo, não, a Havana é do mal porque tá fazendo. Não, não é. É que simplesmente os venenos da mente fazem isso mesmo com a pessoa. Não tem alguém do mal fazendo isso, não. É sério. Aí, se a pessoa puder encontrar isso de forma pacífica, ótimo.
Se ela não puder, que a gente reze, porque quando aquilo vier de uma maneira irada, aquilo vai doer muito. A maneira irada é assim, é tipo a pandemia, chega sem aviso prévio, aquilo corta os vínculos positivos, corta tudo assim, sem aviso prévio. Então a ideia é a gente entender a importância do que ele está chamando de vida humana preciosa e como fazer o bom uso dela. Tá? Então ele diz, às vezes as pessoas entram em crise, né? Essa parte foi o que eu coloquei. Que é assim, por que é que eu nasci? Qual o propósito da minha vida humana? Tenho a sensação de que há um grande motivo para eu estar aqui, mas eu não sei qual é. Então alguns pensam que seu propósito é tornar-se um excelente músico ou escrever livros excepcionais. No entanto, toda música que é tocada e tudo que é escrito é impermanente. O que ele está tentando mostrar? Ele está tentando dizer assim, a questão maior não é sobre escrever ou não escrever, ser músico ou não ser músico, não é isso. Mas é o tanto de energia que a gente dedica àquilo, entende? É o tanto de energia que a gente dedica àquilo. Por vezes a gente pode até ficar cegos de tanta energia dedicada àquilo. E aí tem algo muito mais amplo que a pessoa poderia olhar, mas ela não quer nem ouvir aquilo. Não quer nem cogitar ouvir essa possibilidade. Aí ele segue. Não compreendemos que a nossa mente ela é um sonhador e que as nossas experiências na vida são um sonho que essa mente criou, que o sonhador criou. Por exemplo, quando esse encontro aqui acabar, esse encontro vai virar uma lembrança na mente de vocês, na minha mente. Ele aqui ele tem um senso de, de parecer que é tudo muito vivo, né? Porque a gente se comunica, a gente se vê, etc. Mas a gente está se vendo num lugar luminoso, galera, que é o lugar luminoso da nossa mente. Por exemplo, uma sala virtual. Bom, se a sala é virtual, onde é que é isso, entende? Aí a pessoa ela pode achar isso um pouco estranho, um pouco viajado, mas é isso mesmo que acontece. Quando isso aqui acabar, isso aqui vai ser uma lembrança na mente de cada um aqui. E que bom que seja uma lembrança positiva, né? Uma lembrança que está associada à prática da meditação, à prática do Dharma. Mas ele diz assim, como não temos a mínima ideia de estarmos sonhando, nós levamos a vida muito a sério. Esse é o problema, entende? Não tem problema a gente se dedicar às nossas atividades, não é isso que ele está falando. Mas é o quão sério, o quão rígido a gente olha para as coisas e atribui significados a elas. E isso faz a gente sofrer. Frequentemente, nós nos sentimos impotentes quando as coisas não saem como desejamos. Então, isso é uma coisa que a gente deveria olhar com cuidado, sabe? Antes de seguir, assim. Que é a sensação de impotência diante de alguma coisa que a pessoa desejou muito, mas não saiu como ela esperava, entende? Deveria contemplar isso com cuidado. Depois ele diz, por meio da prática espiritual, nós podemos pelo menos isso, né? A gente poderia criar sonhos mais felizes, como por exemplo a criação de terras puras, né? Terras puras são locais onde a prática do Dharma, a prática da meditação, elas são favoráveis ali dentro. Por exemplo, às vezes a gente quer praticar, mas o entorno não deixa. Sempre tem uma coisa ou outra nos demandando, sabe? Então, em algum momento, nós poderemos de fato acordar. Então, o que acontece? Na perspectiva dos mestres, né, na perspectiva dos grandes bodhisattvas, a nossa vida ela é comparada a como se fosse um tipo de amnésia que a gente está sofrendo. E aí, quando ele fala acordar, é o que os mestres chamam de despertar, né? Despertar para a natureza da mente. Despertar para a natureza das coisas como ela é. Despertar para a realidade. Isso é algo que é totalmente prático, tá?
Tanto é que não é à toa que a gente começou com o nascimento humano precioso. Não é à toa. Porque a gente vai começar cuidando do nosso templo. E o nosso templo começa, por exemplo, na nossa vida, o nosso corpo, por exemplo. Aí ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então ele diz: acordar, revelar a essência da nossa existência é a meta maior da nossa vida, que a tudo se sobrepõe. Mas o que é essa essência? O que é essa essência, né? Então ele diz: essa essência não pode ser nosso corpo, porque tudo que nos resta, quando a mente deixa o corpo, é um cadáver. Por exemplo, a gente está aqui, aí a gente olha e diz: não, tem um computador, tem um ventilador, um monitor, um teclado, um mouse, meu celular, meus livros, né, minha mesa. Abre o aplicativo, abre o smartphone, aí tem a conta do Instagram, conta do WhatsApp, conta bancária. Pois é, aí a pessoa dorme. Quando ela dorme, tudo fora continua. Mas a mente dela é como se ela tivesse. A mente dela continua independente daquilo que está acordando, daquilo que está acontecendo fora, né? Então é como se ela tivesse o quê? Ela tivesse sempre usando essa mente dela luminosa, que é uma mente de sonho, junto aos sentidos físicos com objetos. Mas essa mente que cria as experiências, ela segue. Então é nesse sentido que ele está dizendo que, em um certo sentido, o nosso corpo ele é como se fosse um cadáver. Por quê? Porque se tu olhar com cuidado, por exemplo, tu dorme e para onde é que foi tua conta bancária? Se não tiver uma mente que sustenta a conta bancária como sendo algo vivo, a conta bancária ela vira uma outra coisa. Ou às vezes a pessoa nem lembra que aquilo existe. Então é interessante começar a olhar para isso, sabe? Que é assim, ainda que aquilo se torne vivo, sólido, denso, o que o que deixa aquilo vivo, sólido, denso? Ou quando que aquilo se torna vivo, sólido, denso? Isso aí vai ajudar a pessoa a ela começar a entender um pouco mais essa questão do brilho da luminosidade da mente. E aí ela, olhando para isso, possa ser que ela comece a avançar um pouco mais na questão do conteúdo que ela vai usar na mente para poder se relacionar com as outras pessoas que ainda não despertaram para isso. Então ele diz assim, a essência da nossa existência não é o corpo. Que ele está dizendo aqui que o corpo é como se fosse um cadáver, né? Um espantalho, digamos assim. Também não pode ser a fala, já que a fala é uma função do corpo. Por exemplo, geralmente as pessoas que são muito caladas, elas são caladas fisicamente, mas internamente, se tivesse um leitor assim sobre o que é que está passando na mente delas, misericórdia. Então a fala ela é só um apoio para algo anterior. Então ele diz, tampouco pode ser as oscilações das emoções, porque as emoções elas têm altos e baixos. Então, mesmo que a pessoa diga assim, eu sou uma pessoa com raiva, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa invejosa, isso é 50% verdade. Porque aquilo começa a oscilar. Então ele diz assim, esperanças e medos, gosto e não gosto. Aí ele diz assim, também não somos a atividade da mente, a mente conceitual, né? Porque a mente conceitual, ela está como uma pulga saltitante, ou como uma pipoca. Está sempre se movimentando e mudando. De fato, se a gente olhar com cuidado, até o momento que a gente chegou aqui, nossa mente oscilou bastante. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu quando acordei, eu achava que eu ia gripar. Aí eu olhei para isso e digo, bom,
não sei se eu vou conseguir oferecer o grupo hoje, né? Achava que ia gripar. Aí comecei a fazer os cuidados básicos, etc. E aí o corpo melhorou um pouquinho mais no final da tarde para cá. Então eu poderia dizer assim, bom, mas onde é que está esse Roberto que estava reclamando assim que acordou? Eu não consigo achar uma coisa sólida e final, entende? Estou sempre percebendo que, ainda que aquilo apareça, aquilo muda também. Aquilo muda. Então, para encontrarmos a essência, que é isso que ele está buscando, temos que compreender a verdadeira natureza do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente. Então, galera, com alegria, é muito bom poder estar aqui conversando com vocês sobre isso. Que geralmente a gente fica preso na natureza aparente do corpo, da fala e da mente, e não na natureza da verdadeira essência do corpo, da fala e da mente, entende? Além da experiência de realidade que temos, que é como um sonho, a capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso. Então a gente tem um nascimento humano que está sujeito a, porque nasceu, vai envelhecer. Então, nascimento, envelhecimento, doença, decrepitude e morte. Esse é um nascimento comum. Então, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo. Roberto? Aí eu vou só completar, para não perder a frase. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas veja, o João Cabral disse que tem morte morrida e morte matada. Aí não é morte, entende? Por favor, Adalberto. Nem ia falar só eu acho que complementar, que como eu acho interessante essa ideia, assim, essa confusão que se faz de você estar alguma coisa ou você é alguma coisa. Ah, se você várias vezes está com raiva, logo você é uma pessoa raivosa, e isso é a sua identidade. Eu acho bem interessante, é um tipo de coisa que é bem comum, assim, e bem errada. As pessoas começam a fazer só essa separação de o que você é, o que você está, o que você esteve, o que você está sendo, já seria um grande salto, assim, de lucidez. Uhum, uhum. E como que tu vê isso, assim, pra tu? Na tua vida, assim? Deixa eu pensar. Boa pergunta. Chegou para mim, opa. É, desde muito novo, eu cresci com essa ideia que é toda criança, eu acho, assistindo desenhos. É um vilão, esse é o vilão, esse é o herói, esse é o covarde, esse é o corajoso, e ele é o herói porque ele é o herói, ele é o vilão porque ele é o vilão, e assim por diante. Eu lembro de eu, por exemplo, com meus 13 anos, quando eu comecei a me interessar por política, de eu perguntar sobre um, um político qualquer, a um primo meu que estuda filosofia, e ele me perguntar assim, mas esse político, ele é do bem ou ele é do mal? Aí ele, não é bem, não tem muito bem e mal, são jogos de interesse e tal. Na época da minha, isso é meio óbvio hoje em dia, assim, para mim. Mas na época me pareceu muito, nossa, mas como assim? Como é que você não disse se ele é do bem ou se ele é do mal? E aí cada vez mais a gente vai percebendo que essas algumas coisas muito mais sutis que bem e mal, mas estados de humor, estados de espírito, disposição, ou certas predisposições que na verdade são incutidas em você e você nem lembra como. Tudo isso faz parte da construção das coisas que você mais ou menos vai se tornando, imaginando que você de fato é, sabe? O que tu tá me dizendo é que tu começou a desconfiar que, que essa, ca- que essa categorização binária ela é muito simplória para o que a gente tem de mais profundo, é isso? Exatamente. Ah, Por exemplo, quando eu já estava com meus 15, 16 anos e tal, comecei a perceber que eu gostava mais dos anti-heróis.
Ou então até mesmo de alguns vilões. Sei lá, eu prefiro muito mais os vilões do Batman do que o próprio Batman. É coisa minha. Aí, mas eu gosto do Batman também. Aí. Logo Batman, rapaz. Mas eu comecei. Mas eu comecei a pensar, assim, algo do tipo. Nossa, se eu tenho interesse nessas figuras do desenho, que não é bem o herói, mas é um anti-herói, ou ele é o vilão, o que é que tá refletindo, o que é que em mim tá refletindo nele? Uhum. É, e, tipo, isso significa que eu sou ruim? Aí veio aquele choque de novo. Peraí, eu tenho algum traço? Eu sou ele em algum sentido? Boa. Meio que sim, meio que não. Né? Uhum. Mas é que eu comecei a perceber que esse jogo dos espelhos, esse jogo das projeções e da própria ideia do universo enquanto mental mesmo. Todo esse pensamento começou a me tornar bem mais lúcido, eu acredito. Essa questão, a mente que cria as coisas, isso é bem palpável. Por exemplo, quando, se você alguém, sei lá, eu estava conversando com um amigo meu que ele gostava de hermetismo, e estava sobre a lei do mentalismo e tal. A princípio, eu achei uma viagem, como assim o universo é mental? Eu não entendi, né? Mas, peraí, faz sentido, porque a partir do momento que você às vezes está triste, você começa a olhar para o mundo e falar, olha como o mundo é triste, olha como não sei o quê. Ou você está com neurose, você tá nervoso. Aí você começa a ver tudo como se tudo fosse muito estressante. Só que as coisas não são intrinsecamente estressantes. Né? Interessante. Ele estressou e os seus olhos estressados é que olharam o negócio ali. Não Uhum. que a coisa tenha uma coisa estressante. A pedra que bateu no seu pé, ela não é estressante. Ela é uma pedra que você que se irritou com a pedra. Uhum. Foi você, a sua relação com a pedra. Enfim, então, e essa coisa da mente, por exemplo. Você não é o seu corpo, mas sim sua mente. Isso é bem perceptível quando você adoece e aí você começa a desenvolver, por exemplo, mentalmente, você começa a desenvolver doenças psicossomáticas. Você começa a ficar com coceira na pele, você começa a desenvolver, não sei, doenças autoimunes que a ciência não sabe explicar por quê, o seu organismo está atacando você mesmo. Sendo que lá, mentalmente, você já tem uma coisa contra você mesmo, assim, você já tem uma neurose, né? Um desentendimento consigo próprio. Então, nada mais natural do que o seu corpo lhe atacar também. Uhum. Bacana a tua fala, né? Porque ela é uma ponte direta para a questão da compaixão. É muito simplório tu ter uma cartela e tu dizer assim, vilão ou herói. Aí tu marca um xizinho assim. Agora o Constantine é muito bom. Você falou em anti-herói aí. John Constantine. Tô brincando. Mas é bom, velho. Bacana, bacana essa tua fala. Então, ele diz assim, a capacidade de fazer isso é encontrada apenas no nascimento humano precioso. Para mim, galera, isso aqui foi muito impactante, porque eu disse assim, bom, por que que ele coloca esse precioso? Por que ele não diz assim só vida humana? Isso me veio das primeiras vezes, sei lá, eu ganhei esse livro em 2012, de uma ex-namorada, e isso na época me pegou, assim, tipo, por que precioso, né? Então ele diz assim, é uma combinação única de capacidades físicas e mentais e de oportunidades. Então ele diz que a pessoa, para aproveitar melhor os ensinamentos tal, Dharma, ela dispõe, por alguma sorte, alguma coisa, capacidades físicas, mentais e oportunidades. E uma disposição natural para o caminho. Então ele listou aqui, né? Então tem o nascimento humano, que a gente aprende lá na quarta série, aula de biologia. Todos os seres nascem, crescem, reproduzem e morrem. Todo mundo viu isso assim, biologia, galera. A gente precisou estudar biologia nem que fosse pro Enem. Aí, mas ele diz assim que a gente tem agora o nascimento humano precioso, onde a gente tem dotes físicos, mentais, oportunidades e uma natural disposição para essa que a gente pode dizer essa busca interior, né? Essa busca interna. Por exemplo, pode parecer
uma coisa tosca ou ingênua ou normal para nós que está aqui no grupo, porque se a pessoa está vindo para cá, ela está buscando alguma coisa. Mas se eu for falar no censarão básico sobre uma variável que está além de extremos, a pessoa vai ser taxada de doido. Pô. É assim, ou é ou não é, não tem meio termo, então. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é que a coisa é mais complexa. Tem mais fatores envolvidos do que é ou não é, então. Esse é o ponto. Então ele diz: se usarmos bem essa vida, praticando com motivação pura e diligência, conseguiremos ir além do ciclo de sofrimento do samsara para beneficiar os outros, sem nenhuma limitação. Caso contrário, nós vamos desperdiçar o grande potencial do nosso corpo humano precioso. Ou ainda pior, criaremos sofrimento para nós e para os outros. Então aqui ele está retomando a importância de a pessoa começar a cuidar. E do que ela vai começar a cuidar? Geralmente o budismo inteiro aponta muito para a questão da mente, né? Aqui ele vai começar falando de coisas mais grosseiras, palpáveis, até chegar nesse lugar que é cuidar da mente. Então, por isso que ele diz, em primeiro lugar, a gente vai olhar esse grande potencial que é o nosso potencial dentro de um corpo humano. Não podemos supor que, tendo sido humanos uma vez, teremos a garantia de uma existência humana vez após vez. Um corpo humano é muito difícil de se conseguir. Isso aqui pode ser levado de maneira literal? Pode. Mas a gente também pode usar dentro de uma abordagem das mentalidades, né? Então, por exemplo, qual é o corpo humano que brota quando a gente escuta a vinheta do Fantástico? Vou brincar um pouco aqui. É uma coisa meio de tipo assim, porra, amanhã é segunda-feira, dá uma queda de energia, então. Ou seja, eu tô com o mesmo corpo humano ali, mas a minha energia, ela dá uma oscilada e dá uma coisa mais despreguiçada, uma coisa mais reino animal. Então, qual é o corpo humano que eu experimento quando eu tenho um excesso de raiva? Geralmente é alguma coisa vinculada aos infernos, entende? Então é disso que ele está tentando falar. Exige, exige a acumulação de uma vasta quantidade de mérito por meio de disciplina estritamente pura e vidas passadas. Esse tipo de disciplina implica em três coisas. Então vamos lá. Isso aqui pode ser tomado ao pé da letra? Pode. Eu prefiro usar como condições favoráveis para tu posicionar a tua mente de forma que tua mente fique no reino humano e daí tu possa praticar. Então, em primeiro lugar, abstenção da prática de atos negativos. Ora, é simples. Ó. Se eu praticar o mínimo que seja algum ato negativo, a minha mente ela fica presa em loop. Todo mundo entende essa expressão, loop, L-O-O-P, loop. Ela fica presa em loop ali dentro. E tu não sabe É como loop, que o ciclo vicioso, né? Isso, isso. Tu não sabe como entrou e geralmente a pessoa também não sabe como sair na hora que ela quer. No mínimo, ela vai contar um pouco com o balanço, ela vai pegar a prancha da impermanência e sobe, ela começa a surfar ali dentro. Mas a ideia é essa. Ó. Em primeiro lugar, evitar atos negativos. O que são atos negativos? Né? São as 10 ações não virtuosas. Então, uma visão equivocada de realidade, que é uma visão que vai promover sofrimento para você e para outra pessoa. Avareza, aquisitividade, né? Sensação de que tem que sempre expandir. Tem que sempre expandir. É como se fosse assim, a pessoa não consegue ter um contentamento com ela. Está sempre expandindo. Depois, uma raiva, como se fosse assim, um impulso
explosivo para manter aquela visão equivocada, ou aquela expansão. Essas são as três ações equivocadas, as três ações não virtuosas negativas, né, de mente. Aí tem as quatro de fala, ou desculpa, as quatro de fala, que é mentir, falar inutilmente, difamar e promover a discórdia entre as pessoas a partir da fala. Então, 3, 4, 7. E faltam mais três de corpo, que é matar, tomar aquilo que não foi lhe dado por direito, que é roubar, e cometer sexo impróprio, que é executar o ato sexual sem a permissão da outra pessoa, né? Sem consentimento, desculpa, sem consentimento da outra pessoa. Ficou melhor. Então, em primeiro lugar, isso, a pessoa vai ter que ver como é que está a mente dela. Tentar evitar qualquer comportamento que possa causar mal ao outro. Que é simples, ó. Só o fato de tu desejar mal a alguém, tu já começa a passar mal. Vê isso, na verdade. Tua energia começa a ficar oscilando. Os fluidos dos teus corpos começam a ficar... Teu corpo começa a alterar toda a funcionalidade dele. Aí depois ele diz... Roberto, eu tenho uma dúvida. Oi. Tu falasse que tem os reinos, né? Tem o reino dos infernos, reino dos animais, e Uhum. que seria positivo a gente voltar ao reino dos humanos. Então, quer dizer que dá para dizer que tem uma espécie de hierarquia entre os reinos, tem uns piores do que outros. Porque eu achava que o ciclo do Sansara, eu pensava que era tipo, tudo é igualmente ruim e Não, etc. não. É que assim, essa tua pergunta é boa. É que assim, tem 6 reinos, né, no Sansara. Então, vamos fazer revisão pro aulão do Enem. Aulão do Enem, né? Vamos fazer uma revisão. Tem o reino dos deuses, semideuses, humanos. Esses três são chamados reinos superiores. Porque nesses três existe a possibilidade da pessoa ter méritos e ela poder praticar o Dharma. Nos três reinos inferiores, que é inferno, animais e dos fantasmas famintos, que é a carência, a pessoa está muito autocentrada nela. Então ela não consegue gerar condições adequadas para praticar. Aí tua pergunta foi, bom, mas é Sansara. Tá certo, é Sansara. Tá. Então, são 6. Aí a pessoa agora pega os 3 superiores, que é deuses, semideuses e humanos, e desses 3, o melhor reino é o reino humano. Por isso que o Chagdu, ele, que é o autor do livro, né? Ele já começa falando do, do reino humano. O reino humano é uma posição de mente onde, como tu tá com planejamento a curto, médio e longo prazo, se aquilo sai do planejamento, o sofrimento é muito curto. Por quê? Porque saiu do planejamento é simples. A gente senta e planeja como é que faz para andar melhor. É simples. O reino dos deuses é assim, eles não querem nem ouvir essa coisa de Dharma, etc., porque tá tudo andando muito bem, entende? Tudo andando muito bem. E os semideuses, eles dizem assim, olha, isso é interessante, mas o meu adversário, eu não posso parar para ouvir essas coisas, porque o meu adversário está na frente. Eu não vou perder para ele, jamais. Afinal, porque os semideuses é isso, né? Eles estão sempre brigando entre si. Então, o que acontece? Dos 6 reinos, o reino humano é o mais favorável. Por Ah, isso vou que, saber. Realmente, essa eu não sabia. é, por isso que ele começa falando com vida humana preciosa. A vida humana preciosa é tu entender, internalizar e começar a colocar em prática todas as condições favoráveis para a mente seguir no reino humano do jeito que a pessoa puder. Porque a gente tem um bug, B-U-G, um bugzinho no Sansara, que é a gente quer ir para o reino dos deuses sem perceber. Aí vem os mestres assim, debugar o código e diz, olha, tem um erro aqui, ó. Tu tem que ir para o reino humano. Vai para lá que é melhor. É sério. Por isso que ele começa dizendo assim, quais são as condições favoráveis para tu ir para o reino humano?
primeiro lugar, tentar ao máximo evitar as ações não virtuosas. Depois, cultivar a virtude. Como se cultiva a virtude? É, com compaixão, amor, alegria, equanimidade. Como cultivar a virtude? Por exemplo, também tem essa abordagem mais elevada, que é simplesmente se mover a partir das inteligências, e tem a abordagem que é clássica, que é assim, se a gente falou das ações que são não virtuosas, o que é virtuoso? É a negação do que é não virtuoso, beleza? Então seria assim, ao invés de eu matar, eu não mato. Ao invés de eu roubar, eu ofereço. Ao invés de eu cometer sexo impróprio, eu entendo que não é assim, eu não posso sair fazendo sexo do jeito que eu quero, entende? Tem uma outra pessoa envolvida ali. Ao invés de eu mentir, eu tento falar a verdade de forma que aquilo não agrida, porque às vezes a gente manda a real e aquilo dói na outra pessoa. Ao invés de eu gerar discórdia, eu uso uma fala que agrega. Ao invés de eu falar inutilmente, eu uso uma fala que vai agregar a vida da pessoa. E por aí vai. É um inverso, né? Isso também gera virtude. Gera virtude também. Se E eu não me engano, na teologia, eu esqueci, mas é alguma, não sei exatamente de qual tradução, mas tem o estudo da teologia negativa, que é na impossibilidade de você conseguir definir o divino, você pode dizer o que ele não é injusto, ele é a verdade, não sei o que, você tenta só, é por aproximação, você tenta explicar, porque não dá para dizer, Deus nasceu ali, blá, blá. Enfim, acho interessante, me lembrou essa, como com algumas traduções, quando na impossibilidade de exprimir o inexprimível, eles fazem pela negativa mesmo. Fazem, bom, eu sei que isso não é, então não vamos por aí. Mas eu também tenho uma outra pergunta, que é o que seria a equanimidade? bacana, né, Roberto? Porque tem um método de prática que é até o Nagarjuna que usa. Nagarjuna é como se fosse uma grande referência no budismo, que ele usa exatamente isso que tu está falando. Aí tu falou assim, pá, que bacana, assim. É Nossa, exatamente isso, na impossibilidade de provar algo, aí tu nega aquilo. Então tu vai chegar à redução pelo absurdo. Então não tem como provar, ótimo. Então aquela sentença não é verdadeira. Aí tu falou, a tua pergunta foi sobre equanimidade, né? Então é assim, tu tem 4 qualidades incomensuráveis. A ordem pode alterar de acordo com o professor que está falando. Aqui, no SEB, Lama Padma Santa, etc., ele começa com compaixão, tá? Então, compaixão. Olhar para os seres, aspirar que o sofrimento deles possa ser pacificado a curto, médio e longo prazo e que as causas e condições que promovem aquele sofrimento, que os seres despertem para essas causas e condições o quanto antes, que eles despertem para seu potencial o quanto antes. Então, compaixão. Porque brota compaixão, aí agora vai brotar amor. Ou seja, eu entendo que o outro não é aquela negatividade que ele está trazendo e eu, como um bom jardineiro, vou irrigar o que ele tem de positivo. A gente sempre tem essa possibilidade. Sempre tem. Sempre tem. Por exemplo, eu achei bacana um amigo que é papai, ele é pai, e ele está estudando como ter uma criação melhor para o filho. Então, às vezes ele posta no Instagram dele. O Instagram tem muita coisa inútil, mas tem muita coisa boa também. Então ele posta lá no Instagram dele, tipo assim, ao invés de tu brigar diretamente, tu faz um condicionamento positivo e depois explica para a criança. Então são meios hábeis, tipo assim, ao invés de tu demonizar a criança porque ela fez alguma coisa que não era para fazer, tu reconhece que ela sempre tem algo de positivo para andar para frente. Não é passar a mão na cabeça, tá? Não é isso. Mas existe sempre um meio hábil de se relacionar de maneira positiva com o outro, né? Então isso é amor. Se alegrar com aquilo de positivo que o outro tem. Então, compaixão, amor. Aí, porque brotou compaixão e amor, brota uma alegria. Mas essa alegria, ela não é uma alegria que vem, por exemplo, quando a pessoa abre uma garrafa de cerveja num dia de sol. Ela toma a garrafa de cerveja. Não é essa alegria, entende?
A alegria é que assim, como tu brotou compaixão e amor, essa alegria é natural, porque é como se tu vê o outro alegre e tu também alegre, não tem uma separação entre minha alegria e o outro. Alguns professores até aprendem assim, com essa alegria tu te cura da sensação de inveja ou da sensação de empobrecimento, né? Por que que o outro tem que eu não tenho? Quando, na verdade é o contrário, é tipo, se tu olhar com cuidado, quem está sempre oferecendo está alegre. A pessoa não pode não ser rica materialmente, mas a pessoa está alegre por dentro. Por quê? Porque em algum modo ela tem compaixão, amor e alegria. Agora tem a equanimidade. O que acontece? Dentro das estruturas de sofrimento de samsara, tem um tópicozinho lá que é Vedana, que é gostar, não gostar e região do spam, que é a indiferença, né? Só, tipo, spam. Então, equanimidade é assim, compaixão, amor, alegria, eu não escolho quem vai receber isso. Porque geralmente quando a gente vai começar com compaixão, amor e alegria, a gente quer fazer com as pessoas que estão próximas. É difícil, por Sobre essa exemplo. questão da indiferença, questão da indiferença, eu nunca, assim, até agora eu não sei muito bem como é que um bodhisattva, um budista, como é que ele lida com essa questão da indiferença, até que ponto isso é legal, ou até que ponto você ser indiferente a algumas coisas seria algo negativo mesmo, assim. É que assim, ó, na questão do Dharma, se tu tiver indiferente ao que está acontecendo, tu tá preso à ignorância. Então a indiferença para o budismo não é uma boa notícia. Não, mas tipo assim, você fala assim, tem coisa boa no Instagram, mas tem muita coisa inútil. Então essas coisas inúteis nós seríamos então indiferentes, não? Inútil é que eu falo é que assim, aquilo não vai agregar para algo de positivo. A gente não tá, eu não acho que a gente está sendo indiferente, não. Tipo assim, aquilo não agrega. Por exemplo, eu não entendo qual a necessidade de tu, não tu, o Adalberto, tá? Mas, por exemplo, de alguém postar alguma coisa Entender. e a pessoa simplesmente começar a ser um hater nos comentários. Essa pessoa que está sendo hater nos comentários, essa pessoa tem que chamar em privado essa pessoa e perguntar se ela está bem, entende? Provavelmente ela não está. Então não tem diferença, entende? Entendo, entendo. Não tem É uma, uma, complicado. Assim, é uma, complicado a prática, mas faz sentido. não tem uma indiferença aí nesse caso. Geralmente, quando alguns mestres vão falar sobre indiferença, eles explicam assim. Eles vão dizer, como tua mente está fixada em gostar ou não gostar, vai surgir uma indiferença a algumas coisas. Por exemplo, um tipo de indiferença que a gente não comenta muito. É, a gente vai para o banheiro, faz nossas necessidades e aperta a descarga. E parece que acabou ali. Isso é um tipo de indiferença a ser contemplado. Porque não é, entende? Tipo, quando tu aperta a descarga, tem um sistema muito complexo por trás operando para pegar aqueles dejetos e transformar aquilo numa outra coisa. Então essa questão da indiferença ela é abordada assim. Geralmente ela é abordada com mais detalhes dentro do estudo sobre os 12 elos, a originação dependente. Porque tu vê com mais detalhes, Vedana, sétimo elo, aí tu vê gostar, não gostar. Aí surge indiferença. Surge indiferença. Por exemplo, um exemplo de indiferença é a pessoa ela tá andando num carro e ela só consegue ver o que está na frente dela. É complexo isso, né? Mas isso é um exemplo de É, indiferença. sim. Mas então, seria melhor você abertamente não gostar de algo do que ser indiferente ou tentar gostar de tudo? Como é que seria a visão mais lúcida? É que gostar ou não gostar produz sofrimento. Esse é o ponto, entende? E por gostar ou não gostar é que surge a indiferença. Como eu estou muito focado em alguma coisa, eu vou ficar indiferente a outras coisas.
Pode fazer aí uma experiência prática. Por exemplo, Faz sentido. a pessoa tá assistindo, sei lá, qual é a Lucifer, que é a série agora da Netflix aí. Eu nem sei como é. Mas aí ela tá assistindo lá o Lucifer. Quando ela tá super focada naquilo, ela tá indiferente ao que tá acontecendo ao redor. Então, gostar ou não gostar não é um bom referencial, entende? Porque aquilo oscila. Eu posso estar gostando de uma coisa, daqui a pouco eu digo, não gosto mais desse. Aí surgiu o LX, né? Com licença, Roberto. Adalberto, com licença, boa noite. Eu acho que essa questão, o termo indiferença, ele varia bastante também. Ele varia de acordo com a circunstância que a gente está trabalhando. Do que a gente está tratando como indiferença. Se é, vai variar a indiferença, eu acho que o termo de usar ou não a indiferença vai variar muito de acordo com a circunstância ou com o objeto que a gente está tratando. Eu acho que tem certas coisas e que deve ser tratado com indiferença e certas coisas que a gente não deve tratá-la como indiferença. Depende muito, acho que, do objeto. Depende muito do que a gente está falando, né? Pelo menos assim que eu vejo. Uma Interessante. coisa que eu tenho, pelo menos entendido com o tempo, essa questão do gostar e não gostar como ser algo ruim, porque assim, de início, quando eu lia gostar, sim, mas gostar de algo não é bom, mas porque não, eu, pelo menos o que eu entendi, não é eu gostar de amar, é eu gostar de, aquilo ali está acontecendo uma situação que é agradável para mim. Aí eu estou gostando. A partir do momento que esse cenário acabar, aí eu passo a não gostar, né? Pelo menos esse gostar e não gostar, eu entendo, pelo menos entendi como o sentido não de você amar alguém ou né, as pessoas, mas de realmente o gostar de não. Eu quero permanecer nessa situação favorável. Mudou, já passa a não gostar e a energia muda, né? Uhum. Acho que é bem em relação a isso. Agora, pronto, aí essa questão da indiferença é que eu ainda também não captei, porque se é ruim gostar e é ruim não gostar, para mim o que impede você gostar ou não gostar é ser indiferente. Eu ainda não captei ainda a mensagem, não. Aqui a gente está tentando fazer assim, se não isso, então. E na verdade são três variáveis aí. São três. É gostar, não gostar e indiferença. Elas estão juntas. Elas estão totalmente juntas. Acho que eu entendi esse ponto que foi levantado agora da indiferença. É porque para o budismo, você saindo dessas condições de gostar, não gostar e ser indiferente, você naturalmente vai encontrar a felicidade, que é a felicidade natural, né? Ou não? É, é que, tipo, se tu pegar o estudo da roda da vida, é que por um impulso, gostar ou não gostar conduz a quero ou não quero. E quero ou não quero vai gerar desejo ou aversão, entende? Esse é o ponto, assim. Então, surge a terceira variável, que é a indiferença, porque como eu estou muito ocupado com minha mente, querendo ou não querendo, tem uma terceira variável junto, não é assim, ou é isso ou aquilo. Tem uma terceira variável junto que é, eu estou indiferente ao que está acontecendo, porque minha mente está super ali, entende? Querendo ou não querendo. Aí a pessoa, ela pode olhar isso devagar, assim. Ou seja, a mente dela, ela tem um potencial amplo de acolher, etc e tal, por compaixão, amor, alegria e por aí vai. Mas ela fica restrita a esse movimento de gosto ou não gosto, depois quero ou não quero, depois como obter o que eu quero, o que eu não quero. E isso vai produzir sofrimento em algum momento. Com certeza. É uma discussão. Eu achei, realmente achei complicado essa.
Assim, eu entendi, mas tô achando complicado ao mesmo tempo. É indiferença. Mas é assim, a questão não é você gostar e não gostar e ficar indiferente, mas você pacificar todas as relações. O foco, a meta seria essa, então. Que ainda é muito difícil compreender, assim, pô. Você, você nem cair no estado de gostar, não gostar e também não cair na diferença. Então, o ideal é pacificar todas as relações e se tornar calmo. É isso. 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 Em primeiro lugar, isso é normal, galera. Tipo, todo mundo caiu nessa. Pode relaxar, que é assim, em primeiro lugar é difícil entender que não tem esse, esse, esse interruptor que é gostar ou não gostar e ponto. Não, não é. Tem essas três variáveis juntos. Isso é um pouco anormal, mas é isso mesmo. Massa. Em segundo lugar, a pessoa ela vai pacificando a questão das relações, porque ela vai entendendo que se as relações dela tiver baseada em gostar ou não gostar, a mente dela é como se ela se sentisse traindo a si mesma. Porque a mente dela, ela vai ficar, vocês entendem o termo ricochetear? Ela vai ficar saltitando de um lado para o outro contra a própria pessoa. Então, é como se a pessoa ela fosse vítima do próprio desejo e da própria versão que ela está tendo. Mas ela não tem consciência disso, então. Então, quando tu começa a pacificar esse processo, que é por isso que ele começa a falar da vida humana preciosa, e ele vai dizer, ó, tu evita os atos negativos, etc e tal, tu tá pacificando uma relação, tu tá pacificando uma base de relação, que é gostar ou não gostar de diferença, para poder passar adiante para compaixão, amor, alegria, equanimidade e as outras formas de relação que são as 6 paramitas. Ou seja, existe a nossa mente, ela é muito mais ampla do que a gente está conseguindo ver hoje. E existe uma base, digamos assim, algumas inteligências que a gente pode usar. Na verdade, a gente usa, mas não de maneira estável sempre, que é essas inteligências que a gente falou, né? Compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, e por aí vai. Então, a ideia toda do caminho, do budismo, dos ensinamentos, é ajudar a gente com ferramentas, com o que é chamado meios hábeis, né? Meditações, etc., para a gente poder retornar a essa condição dessas inteligências que são chamadas inteligências transcendentais. Em que sentido? Não é transcendental porque é alguma coisa muito especial, não é. Transcendental é geralmente assim. Geralmente, se tiver algum gosto ou não gosto, quero ou não quero, a pessoa está tentando fazer alguma chantagem a partir das identidades. Tem uma identidadezinha ali querendo obter alguma coisa e vai tentar olhar para as situações ou para o outro, se for nas relações, Roberto, como se o outro fosse um recurso. É o famoso vampirismo. E vampirismo não leva a lugar nenhum. Leva a lugar nenhum. Aí, o esforço dos mestres é tentar ajudar a pessoa a ela entender isso a nível grosseiro, sutil e a nível mais fundamental, né, secreto. O grosseiro é, por exemplo, ele começar a falar do corpo, das condições, etc. O nível sutil é isso, é que a gente pode estar com a mesma cara, mas internamente nossa posição de mente está em outro lugar. E o nível secreto é o lugar de onde todas essas inteligências surgem, que está nos acompanhando o tempo todo mesmo. Mas como a gente está saltitando de uma bolha para outra, a gente não está conseguindo ver. Então eu vou ficar por aqui, galera. O papo tá bom mesmo. Eu vou ficar por aqui por causa da questão É, da hora, tá? Só para complementar, Roberto, mas só para finalizar, quando tu fala quando a gente não consegue ver, isso tem a ver com a vidia, não é isso? Uhum. Quando você acaba com a vacuidade das coisas, quando você rotula o gosto, não gosto, o bom e o ruim, você acaba tirando a vacuidade das coisas e isso faz com que você crie a vidia, né? Você não consegue ver as coisas como elas realmente são, e sim como aquilo que você projeta, aquilo que você entende, que é aquilo que você projeta, aquilo que você carrega com você, aquela identidade que carrega com você e que você projeta sobre aquele objeto. É mais ou menos isso? Posso estar errado? Ou
É que um pouco mais equivocado. no budismo, a gente não trabalha com questão de projeção. A gente trabalha com a questão de coemergência. Então, o agente que observa e o que é observado, eles surgem na mesma experiência. Então, eu não estou projetando alguma coisa no outro. O Dalai Lama usa o termo imputação, mas eu não consegui absorver muito bem imputação. Com a emergência, que é como o Lama traz, aquilo fica um pouco mais claro. Por exemplo, eu pego uma parede e eu não vejo mais tijolos na parede. A parede coemerge com o meu olhar. Se, tá não. Se vier um arquiteto aqui e ele olhar para a parede, a coemergência dele é diferente da coemergência que eu estou olhando. Mas a parede é a mesma, entende? Então, eu não consigo identificar exatamente se a parede está lá fora e eu estou aqui dentro olhando como se aquilo fosse fora de mim. Mas eu consigo dizer assim, olha, quando eu olho, o meu olhar constrói a experiência de parede. Então, se ele está construindo a experiência de parede, é coemergente. Isso. O pessoal voltou afiado. Tá, galera, tá bom. Eu vou poder O papo ficar tá por muito aqui. bom. Havana, o vídeo da semana passada tá na tua página. Não, eu não subi ainda não. Não consegui parar para. Daqui pro final da semana eu subo. Então, obrigado, galera. Beleza, porque eu não pude participar e Valeu. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que o Lochosum, Lochesa, Linsasum, Chapapel, Deus, Awadan, Hidradosum, Gele, Show. Então, obrigado pela presença, Havana, Augusto, Thaís e Adalberto. Até a próxima quarta, tá, galera? Obrigado. Muito bom estar Boa aqui. noite, Obrigado, boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.